Telmes é o mnemônico em inglês dos fatores que influenciam uma guerra e nunca estiveram tão favoráveis à Ucrânia quanto agora. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse vídeo é baseado em um artigo do historiador militar Timothy Snyder. O link para o artigo dele vai estar na descrição do vídeo. O ponto central do artigo dele é que as chances de uma vitória ucraniana sempre pareceram muito distantes, principalmente no início da guerra. De fato, nos primeiros dias, a opinião dominante era que a Ucrânia cairia nas mãos da Rússia em poucas semanas. A expectativa que todos tinham na época era apenas que a Ucrânia conseguisse segurar a Rússia por tempo suficiente a ponto de permitir que outros fatores, como as sanções ou a diplomacia, alterasse o resultado final tido como certo. Mas o tempo passou e, ao contrário, a Rússia recuou de mais áreas do que conseguiu tomar desde o início de abril. As chances de uma vitória militar ucraniana passaram a ser cada vez maiores, e neste momento todos os fatores Telmes apontam para a vitória clara da Ucrânia. Mas lógico, guerra só acaba quando termina, existe ainda um risco no ar neste momento. Telmes é o mnemônico em inglês para lembrar os fatores que influenciam uma guerra. Em português seriam tempo, economia, logística, terreno, modo de combate, moral e estratégia. Esses são os fatores que influenciam os resultados de uma guerra. Então vejamos cada um deles aplicados ao caso em questão. Tempo. A Rússia, ao invadir a Ucrânia, cometeu não apenas um crime, como também um erro monumental, que foi contar com uma vitória rápida. Quanto mais longa a guerra, mais a Ucrânia se fortalece, mais consegue treinar soldados, mais consegue equipamentos do Ocidente. O tempo claramente joga a favor da Ucrânia e a prova é aquilo que falamos no início desse vídeo. Todo mundo achava que seria uma guerra rápida, inclusive os russos. Estão agora em enorme desvantagem. Economia. É lógico que a economia ucraniana foi destroçada pela invasão russa. Não apenas muitas empresas e cidades inteiras foram simplesmente fisicamente destruídas, como as demandas da guerra impedem investimentos e distorcem a economia da sociedade como um todo. Uma guerra, mesmo uma guerra defensiva, custa muito caro, mas vai além disso, chega ao nível de roubo de grãos e máquinas de lavar louça por soldados russos. Felizmente, a vitória na frente de batalha de Kiev libertou toda a área norte e central do país, bem como a parte oeste, para manter alguma atividade econômica. Ainda assim, estima-se que a Ucrânia terá uma queda de 40% do seu PIB este ano. Mas a Rússia foi atingida de uma forma diferente, uma forma que está se mostrando cada vez mais grave à medida que o tempo passa. Ela foi atingida com as sanções. Tanto sanções estatais quanto sanções privadas, empresas que voluntariamente resolveram sair da Rússia. E por mais que a Rússia e as russetes por aí insistam que as sanções não estão funcionando, que a Rússia está de boa, o fato comprovado é que sim, as sanções estão sendo devastadoras para a economia russa. Veja o vídeo Economia Russa está colapsando e entenda os 10 mitos usados pelas russetes para desacreditar as sanções. À medida que a guerra avança, a economia ucraniana tem recebido mais e mais apoio do Ocidente, enquanto a economia russa se vê cada vez mais isolada, com falta de equipamentos e tecnologia. Pior, quando essa guerra acabar, o custo para a Ucrânia com a guerra vai a zero. As sanções e a desconfiança internacional, porém, ainda vão incapacitar a economia russa por muitas e muitas décadas. Não é difícil perceber que a Ucrânia tem uma vantagem aqui também. Mas é nesse item que está também o risco da desunião do Ocidente. Vamos falar sobre esse risco mais adiante. Logística. A logística ucraniana é naturalmente facilitada porque ela luta em seu próprio território. Ela tem acesso à sua própria infraestrutura. Podem contar com a população local para ajudar. As distâncias são menores. A logística russa, por outro lado, se mostrou um desastre completo na campanha do norte. Foi um fator determinante para a Rússia ter que abandonar a frente de batalha próxima a Kiev, mas mesmo no Donbás a logística russa apresenta problemas enormes, não apenas por lutar a guerra em outro país, mas também por incompetência e rigidez da sua estrutura. Falamos sobre isso lá no início da guerra, no meu vídeo
o pesadelo logístico comunista que está atrasando a Rússia. A Ucrânia tem a vantagem do local e a Rússia tem a desvantagem da sua própria organização centralizada e ineficiente. Mais recentemente, com a chegada dos HIMARS e outras armas de longo alcance, isso tem tornado essa vantagem ucraniana nesse quesito cada vez mais dramática. Terreno. A Ucrânia tem, evidentemente, a vantagem de conhecer o terreno muito melhor do que os russos. Usaram muito bem as vantagens desse terreno no norte, mas chega a ser assustador como a Rússia é incapaz de usar um bom terreno, como é o caso da região de Donbás, em sua vantagem. O terreno muito mais plano, com menos obstáculos naturais para avançar, ainda assim a Rússia levou 2 meses para tomar 2 cidades que nem eram tão significativas assim na região de Luhansk, Severodonetsk e Lysychansk. E fora isso, não conseguiram usar o terreno de forma satisfatória enquanto tinham artilharia de maior alcance que a Ucrânia. Agora que a Ucrânia tem armas melhores, o prognóstico é ainda pior nesse quesito também. Modo de combate. O único modo de combate russo que se mostrou capaz contra o exército ucraniano foi a guerra de artilharia. A Rússia tomou as ditas cidades usando artilharia com força, reduzindo as cidades a escombros e então dominando os escombros. A Rússia tem mais peças de artilharia, tem mais munição de artilharia. Embora a Ucrânia tenha limitado o avanço russo de outras formas, com outras abordagens, até recentemente esse modo de combate russo, os ucranianos não conseguiam ter uma resposta adequada. Mas essa resposta veio justamente com a destruição dos depósitos de munição com mísseis de longo alcance. A guerra de artilharia requer muita munição. Se a logística não consegue fazer essa munição chegar na frente de batalha, esse modo de combate se torna impossível. Neste momento, vemos a vantagem da Ucrânia aqui. Moral. Por óbvio, esse é um fator que a Ucrânia sempre levou vantagem. Russos mal sabem por que estão lutando esta guerra. Muitos russos e ucranianos têm parentes do outro lado. É uma guerra totalmente sem sentido para os russos, o que, por vez, mais que a disciplina os mantenha na batalha, é impossível extrair entusiasmo deles. Os russos parecem querer muito roubar máquinas de lavar, muito mais do que avançar com a frente de batalha. Ucranianos, por sua vez, estão lutando por suas vidas. Sabem que uma derrota para a Rússia seria o fim do país e da maior parte das forças militares, inclusive da vida de muitos deles. A diferença de moral em favor da Ucrânia é e sempre foi enorme. Estratégia. A Rússia tinha uma estratégia inicial clara e simples, porém baseada em uma premissa falsa. A premissa que o povo ucraniano queria a Rússia e estava contra o Zelensky. Que quando os tanques russos entrassem pelas fronteiras, Zelensky iria fugir ou ser capturado pelo próprio alto comando e a população abraçaria os invasores. Zelensky, de fato, não tinha uma aprovação pública muito boa imediatamente antes da guerra, mas o povo ucraniano jamais pensou em trocar ele pela Rússia. Preferiam outro presidente, mas jamais um presidente pró-Rússia. Além disso, Zelensky não fugiu. A estratégia russa fracassou no primeiro mês da guerra e depois disso eles não tinham mais nenhuma estratégia. Não tinham o que fazer, eles não têm como ganhar esta guerra mais depois da retirada de Kiev. Depois disso, a estratégia russa parece ser causar dor e sofrimento suficiente na Ucrânia, na Europa e no resto do mundo, para que, com o aumento do custo do alimento, do petróleo, consiga arrancar um acordo de cessar-fogo que permita uma saída digna para a Rússia, dizendo que conquistou parte da Ucrânia, o que conseguiu derrubar o governo, mas essa estratégia não vai funcionar, porque o Ocidente está esmagadoramente favorável à Ucrânia, não só os governos, mas também a população. E esse ponto, portanto, em conjunto com o fator economia, são aqueles que inspiram cuidados. Enquanto o Ocidente estiver alinhado e apoiando a Ucrânia, ela tem tudo para ganhar essa guerra. A economia vai ser subsidiada e apoiada pelo Ocidente, a reconstrução também virá dessa forma. A Ucrânia só precisa, de fato, resistir por bastante tempo para ganhar essa guerra da Rússia. A Rússia sequer tem como manter os territórios conquistados sem um acordo de cessar-fogo, posto que isso iria requerer constante apoio militar e isso seria muito caro. O grande risco, porém, está aqui. A Europa está passando por dificuldades.
não é o colapso que muitos têm falado, mas está passando por pontos difíceis. A maior parte dessas dificuldades sequer tem a ver com a guerra, muito mais com o lockdown e pandemia que vieram antes. Ainda assim, o risco da quebra da unidade, principalmente pelos países mais afetados, Alemanha e Itália, é um ponto de preocupação. A situação está em um extremo agora, mas é um extremo para a Rússia também. Se o Ocidente conseguir manter sua unidade nos próximos meses, não há nenhuma dúvida da grande vitória ucraniana e do esfacelamento do regime no Kremlin antes do fim deste ano. É o melhor para todo mundo, inclusive para os cidadãos russos. Obrigado pela audiência.